Oi, tudo bem com vocês? Agora eu vou começar a nossa última aula do capítulo 2, que vai ser da seção 2.8 sobre a derivada como uma função. Nós vimos na aula passada a definição de derivada e sempre que este limite existir, a gente vai ter que a derivada em um número a, que nós estávamos denotando por f' de a, vai ser igual ao limite de f de a mais h menos f de a sobre h, com h tendendo a zero. Agora, substituindo esse número a por uma variável x, nós vamos obter f' de x igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a zero. Assim, dado qualquer número x, tal que este limite exista, a gente pode calcular o número f' de x. E desse modo, a gente vai poder considerar f' como uma função que vai ser chamada de derivada de f e vai ser definida deste modo, como limite de f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a zero. Quem que vai ser o domínio dessa função, né? O domínio do f' vão ser todos os números reais, tais que f' de x existe. Se você tiver x uma variável independente e y uma variável dependente, tal que y igual a f de x, eu coloquei abaixo outras notações que são comumente usadas para denotar a derivada. f' de x igual a y' igual dy sobre dx igual df sobre dx igual d sobre dx do f de x igual d maiúsculo de f de x ou d índice x de f de x. Nesse curso, como nós estamos abordando apenas funções de uma variável, em geral, nós vamos costumar usar as primeiras notações. Nós dizemos que uma função f é derivável ou diferenciável em a se a derivada em a existir. Na nossa notação, se f' de a existir. E é derivável em um intervalo aberto se for derivável em cada número do intervalo. A seguir, eu coloquei um exemplo para a gente verificar se f de x igual a módulo de x é ou não derivável em a igual a zero. Então, a gente precisa verificar se este limite, quando eu substituo o a por zero, existe ou não. Então, eu fui calcular limite de f de 0 mais h menos f de 0 sobre h, com h tendendo a zero. Se f de x igual a módulo de x, se no lugar do x eu colocar 0 mais h, vai dar módulo de 0 mais h. E se no lugar do x eu colocar 0, vai dar módulo de 0. Então, a gente ficou com limite de módulo de 0 mais h menos módulo de 0 sobre h. Agora, como a gente sabe que 0 mais h é h e módulo de 0 é 0, a gente fica com limite de módulo de h sobre h, com h tendendo a 0. Agora aqui, como a função se comporta de modos diferentes para valores menores do que 0 e para valores maiores do que 0, eu vou precisar calcular os limites laterais. Quando eu calculo o limite de módulo de h sobre h, com h tendendo a 0 por valores menores do que 0, quanto que dá o módulo de h, né? Nesse caso, como h é menor que 0, o módulo de h vai ser igual a menos h. Então, a gente vai ficar com limite de menos h sobre h, com h tendendo a 0 por valores menores do que 0. Aí eu posso cancelar o h com h, então a gente fica com limite de menos 1 e h tendendo a 0 por valores menores do que 0. E esse limite dá menos 1. Agora, quando eu calculo o limite lateral à direita, a gente fica com limite de módulo de h sobre h, com h tendendo a 0 por valores maiores do que 0. Como a gente está considerando valores de h maiores do que 0, módulo de h vai ser igual a h. Então, a gente fica com limite de h sobre h, com h tendendo a 0 por valores maiores do que 0. Então, a gente vai ficar com limite de 1, porque eu posso cancelar h, com h tendendo a 0 por valores maiores do que 0. E a gente sabe que esse limite é 1. Veja, como o limite lateral à esquerda deu menos 1 e o limite lateral à direita deu 1,
deram valores diferentes, a gente sabe que o f' de 0 não existe. Agora, como que a gente poderia enxergar isso geometricamente? Se a gente fizer o gráfico da função módulo de x, né, ó, quando eu pego 1, módulo de 1 é 1. Quando eu considero 2, módulo de 2 é 2. Quando eu considero menos 1, módulo de menos 1 é 1. E quando eu considero menos 2, módulo de menos 2 é 2. Né? A gente tem esse gráfico aqui, tá? E vejam que quando você pensa aqui no a igual a 0, né? O módulo de 0 também vai ser 0. Então, neste ponto aqui, ó, 0, 0, o que vai acontecer? A curva não tem reta tangente, tá? Então, isso reflete geometricamente o fato da derivada em 0 não existir. Um teorema bastante importante afirma que se f for diferenciável em A, então f é contínuo em A. Depois eu vou mandar a demonstração desse teorema para vocês. Vocês poderiam pensar se a recíproca deste teorema é verdadeira, ou seja, se f é contínuo em A, é verdade ou não que f é diferenciável em A. Na verdade, a resposta vai ser não, e aqui eu coloquei um exemplo. Se você considera a função f de x igual a módulo de x, a gente sabe que essa função é contínua em a igual a 0. Por quê? Quando você calcula limite de f de x com x tendendo a 0, isso é o mesmo que limite do módulo de x com x tendendo a 0. Como 0 pertence ao domínio da função, a gente pode substituir. Então, a gente vai ficar com o módulo de 0, que é 0, que é exatamente o f de 0. Então, essa função ela é contínua em a igual a 0. Mas a gente viu que a derivada dela em 0 não existe. Tá? Então, essa função ela é contínua em a igual a 0, mas ela não é diferenciável em a igual a 0. Não sei se vocês lembram lá de lógica, quando você tem uma afirmação P implicando uma afirmação Q, isso é equivalente a dizer que a negação de Q implica a negação de P. Então, no nosso caso, se nossa afirmação P fosse f é diferenciável em A, e nossa afirmação Q fosse f é contínua em a negação de Q, ou seja, f não é contínua em A, implica a negação de P, ou seja, f não é diferenciável em A. Então, toda vez que você tem uma função que não é contínua em A, ela também não vai ser diferenciável em A. Então, se vocês quiserem achar exemplos de funções que não são diferenciáveis em um número, basta pegar funções que não são contínuas naquele número. Agora, para encerrar essa primeira parte da aula, eu vou falar sobre derivadas de ordem superior. Suponha que você tem uma função f derivável e que f' também seja derivável, a derivada de f. Então, nós vamos chamar a derivada de f' de segunda derivada ou derivada de ordem 2 de f e denotar por f' ou f duas linhas. Aqui eu coloquei outras notações que também costumam ser usadas. Você tem x, uma variável independente, e y, uma variável dependente, tal que y igual a f de x. Então, a primeira derivada de y nós podemos denotar por y' ou por dy sobre dx, e a segunda derivada de y a gente pode denotar por y' ou y duas linhas, ou d sobre dx de dy sobre dx, ou d ao quadrado de y sobre d de x ao quadrado. E como que a gente vai interpretar essa segunda derivada? Como uma taxa de variação de uma taxa de variação, tá? Então, a seguir eu coloquei um exemplo prático de onde vão aparecer segundas derivadas. Se você tem S igual a S de t, a função de posição de um objeto que se move sobre uma reta, a velocidade desse objeto como uma função do tempo vai ser quem, né? Vai ser v de t igual derivada de S em t, que é igual a ds sobre dt, tá? Para você achar a velocidade instantânea, o que você faz? Você calcula a derivada da função posição.
E a taxa instantânea de variação da velocidade com relação ao tempo vai ser chamada de aceleração do objeto, que nós vamos denotar por A de t. Então, quem que vai ser o A de t? Novamente, como é uma taxa de variação instantânea, ele vai ser a derivada da velocidade ou a segunda derivada da função de posição, tá? E a gente pode denotar por A de t igual a V' de t igual a S duas linhas de t, ou A igual dv sobre dt igual a d ao quadrado de S sobre d de t ao quadrado. Tomem cuidado, tá? Isso daqui são apenas notações. Em todas elas eu estou efetuando o mesmo cálculo. E aí o que acontece? Se a função é derivável mais de duas vezes, você pode continuar derivando ela quantas vezes forem possível, né? Então, em geral, a enésima derivada de f vai ser denotada por f entre parênteses 1n, tá? E ela vai ser obtida de f derivando f n vezes, tá? Então, se você tem x, uma variável independente, y, uma variável dependente, tal que y é igual a f de x, a gente pode denotar a enésima derivada de y por y elevado a n entre parênteses ou por f elevado a n entre parênteses de x igual d elevado a n de y sobre d de x elevado a n. Tomem cuidado de novo que isso daqui só, essa notação, somente significa que eu estou derivando o y n vezes, tá?